Olá, pessoal. Bem-vindos a este resumo do sermão do pastor Brett Midor sobre 1 Coríntios capítulo 14. O pastor avisa logo de cara: este capítulo ofende a todos igualmente, porque fala de temas polêmicos como línguas, profecia e o papel da mulher na igreja. O contexto histórico é o caos total nas reuniões da igreja de Corinto. Pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação, interrompendo o ensino e sem nenhuma ordem. Paulo escreve para trazer equilíbrio. O capítulo liga perfeitamente com os dois anteriores. Capítulo 12 lista as manifestações do Espírito, capítulo 13 é o famoso hino do amor, ágape, e agora o 14 aplica tudo na prática da igreja. Paulo começa dizendo em 1 Coríntios 14, versículo 1: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Atenção! A palavra dons está em itálico porque não existe no grego original. O termo é pneumáticos, coisas do Espírito, conduta controlada pelo Espírito Santo, manifestações sobrenaturais disponíveis a qualquer cristão que pedir. O pastor reforça: priorize o amor, mas não jogue o bebê fora com a água do banho, no caso o Espírito Santo. Deseje pneumáticos, mas o amor é o principal. Agora vamos entender a regra número 1 sobre línguas. Em 1 Coríntios 14, 2 lemos: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois, por meio do Espírito, fala mistérios. Esta é a regra número 1. Línguas é sempre homem falando com Deus, nunca uma mensagem para os homens. O pastor Brett explica que existem 3 tipos de línguas na Bíblia. Primeiro, o tipo missional, em língua conhecida, como no dia de Pentecostes, Atos 2. Galileus falavam as línguas dos ouvintes, e todos ouviam as grandezas de Deus. Isso cumpre Marcos 16, 17. Segundo, o tipo pública, em língua desconhecida, que é o foco principal de 1 Coríntios 14, e exige regras rígidas. Terceiro, o tipo pessoal, de oração particular. Romanos 8, 26 fala de gemidos inexprimíveis, quando não sabemos orar. Atos 10, 46 e 19, 6 mostram gentios falando em línguas e engrandecendo a Deus sem interpretação. Esse tipo edifica o próprio cristão e não precisa de interpretação. O pastor lembra: línguas nunca é para impressionar pessoas, sempre é louvor dirigido a Deus. Agora vamos ver como a profecia se compara às línguas. Paulo contrasta as duas manifestações do Espírito. Em 1 Coríntios 14, 3 lemos: mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. No Novo Testamento, profecia não é como a dos profetas do Antigo Testamento que prediziam o futuro ou faziam atos simbólicos. É uma palavra inspirada pelo Espírito Santo que traz edificação, construir e encorajar, exortação, correção ou desafio, e consolação, conforto. Pode acontecer tanto em uma simples reunião de casa no primeiro século, quanto em uma igreja moderna de hoje. Às vezes o Espírito dá uma palavra exata que alguém precisava ouvir. O importante é que a palavra chegue ao coração das pessoas e as edifique. Veja 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em línguas desconhecida edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica toda a igreja. No versículo 5, Paulo diz: eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Se houver línguas públicas, deve haver interpretação para que a igreja seja edificada. Profecia continua sendo a manifestação mais importante para o crescimento da igreja, tanto ontem quanto hoje. Paulo usa uma ilustração muito prática em 1 Coríntios 14, versos 7 a 9. Imagine uma trombeta tocando para chamar o exército para a batalha. Se o som sair confuso, embolado ou sem ritmo, ninguém vai saber se deve avançar, recuar ou se preparar. A mesma coisa acontece com a flauta ou a harpa. Se não der um som claro e distinto, ninguém entende o que está sendo tocado. Da mesma forma, quando alguém fala em línguas na igreja sem interpretação, é como se estivesse falando uma língua completamente estrangeira que ninguém entende. Para quem está ouvindo, parece apenas um monte de sons sem sentido. A pessoa está falando, mas ninguém capta a mensagem. No versículo 11 aparece o termo grego bárbaros, estrangeiro, que é uma figura disso. Paulo diz que, nesse caso, quem fala está falando ao ar, não edifica ninguém. Por isso ele conclui: exceto que faleis palavras fáceis de entender, como se saberá o que se diz? Porque estareis falando ao ar.
A lição é clara. Na igreja, tudo o que falamos, seja em línguas ou em português, precisa ser compreensível para que as pessoas sejam edificadas, nunca o egoísmo. Deus não quer confusão, Ele quer clareza e ordem. Em 1 Coríntios 14, 14 a 15, Paulo revela algo lindo. Podemos orar e cantar tanto no espírito quanto com o entendimento. Ambas são válidas, mas na igreja o entendimento é melhor. No versículo 16, ele diz que sem entendimento, o indouto não consegue dizer amém, que significa assim seja, que se cumpra. O pastor incentiva. Podemos dizer amém audível, mas com discrição, para concordar e ficar engajados na oração. Paulo confessa no versículo 18: Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vós. Ele não rejeita línguas, ele mesmo usava muito, provavelmente na oração particular. Porém, no versículo 19 ele dá o princípio. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir também os outros, do que 10.000 palavras em língua. 5 palavras de profecia valem mais que 10.000 em língua desconhecida. Isso nos leva às regras práticas que Paulo dá para as reuniões da igreja. No versículo 21, Paulo cita Isaías 28, 11 a 12, e conclui no 22, de modo que as línguas são um sinal, não para os cristãos, mas para os incrédulos. O pastor explica o debate. Não é que línguas convertam incrédulos para a salvação, mas servem de sinal para quem não crê no mover do Espírito. Se toda a igreja falar em línguas ao mesmo tempo, o visitante dirá que vocês estão loucos. Verso 23. Mas se todos profetizarem, o incrédulo é convencido, julgado e cai de rosto adorando a Deus. Verso 24 a 25. Depois vêm as regras práticas. No versículo 26, Paulo faz uma pergunta retórica. Nem todos têm salmo, doutrina, língua, revelação ou interpretação. Em 27 e 28, se alguém falar em língua, que sejam no máximo 2 ou 3, um de cada vez, e que haja interpretação. Sem intérprete, cale-se na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Para a profecia, verso 29 a 31, 2 ou 3 profetizem e os outros julguem. Tudo para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito não é de confusão. Paulo encerra esta parte dizendo em 1 Coríntios 14, 32 a 33. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. O Espírito Santo é retratado como uma pomba, gentil, serena, nunca como uma galinha cacarejando ou uma águia gritando. Ninguém é tomado incontrolavelmente. O profeta sempre controla o que sente. O pastor Brett alerta: evite teatralismo e estranheza. O mover do Espírito é sobrenatural, mas natural. Quando alguém sente o impulso de profetizar ou falar em línguas, pode dizer sim ou não. O Espírito é cavalheiro. Isso nos prepara para entender a correção que Paulo dá sobre as mulheres no versículo 34. Lembrem-se, a palavra é o cinto de segurança que mantém tudo em ordem. Chegamos a um dos versículos mais desafiadores de todo o capítulo. Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 34 a 35. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também diz a lei. E, se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos. Hoje essa passagem soa muito dura e até machista para nós. Precisamos entender o contexto cultural do século I para não fazer uma leitura errada. Na época de Paulo, especialmente entre os judeus, as mulheres geralmente não tinham acesso formal à educação. Os homens estudavam a lei nas sinagogas, enquanto as mulheres ficavam mais afastadas do ensino sistemático. Por isso, quando a igreja de Corinto começou a se reunir, muitas mulheres convertidas estavam ouvindo verdades bíblicas pela primeira vez na vida. Isso gerou um problema prático. Durante os cultos, algumas delas faziam muitas perguntas seguidas, interrompiam o ensino e transformavam a reunião em um momento de confusão total. Era como se a igreja tivesse virado uma sala de aula desorganizada. O verbo caladas usado por Paulo é o mesmo usado para quem falava em línguas sem interpretação. É correção de abuso, não proibição absoluta. E o que importava era que toda a igreja, homens e mulheres, deviam agir com ordem, decência e submissão à liderança. Paulo não está dizendo que as mulheres são inferiores ou que não podem aprender. Ele está dando uma solução prática para restaurar a ordem na reunião.
Em vez de interromper o culto com perguntas constantes, levem as dúvidas para casa e perguntem ao marido lá. Isso tinha dois objetivos. Primeiro, restaurar a ordem e a decência na igreja, que é o grande tema de todo o capítulo 14. Segundo, estimular os maridos a assumirem sua responsabilidade espiritual de liderar. Mas surge uma pergunta natural. E as mulheres que não tinham marido? Viúvas, solteiras, jovens ou casadas com maridos não cristãos? Nesse caso, o princípio continua sendo o mesmo. As dúvidas devem ser resolvidas fora da reunião principal, de forma respeitosa e organizada, seja com o marido, com os líderes da igreja, com outras mulheres maduras ou com os presbíteros. Paulo não está proibindo as mulheres de aprender ou de falar na igreja. Afinal, em 1 Coríntios 11, versículo 5, ele permite que elas orem e profetizem publicamente. Ele está corrigindo um abuso específico que estava acontecendo em Corinto. O abuso da liberdade nova que elas tinham em Cristo, que estava gerando desordem. O grande mandamento final do capítulo continua valendo para todos. Tudo seja feito decentemente e em ordem. Paulo fecha o capítulo com 1 Coríntios 14, 39 a 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Os batistas amam decência e ordem. Os pentecostais amam faça-se tudo. Paulo prega os dois juntos. O pastor Brett conclui orando para que o Espírito Santo, dunamis, poder, continue movendo nas igrejas, sempre apontando para Cristo, edificando a congregação e glorificando Jesus. Deseje os dons do Espírito, priorize a profecia, permita línguas com regras claras, mas faça tudo com amor e ordem bíblica. O amor do capítulo 13 é o grande filtro. Que a igreja de hoje seja carismática com cinto de segurança, a palavra de Deus. Curta, comente e compartilhe para ajudar mais irmãos a entenderem este equilíbrio bíblico. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Amém.